Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Empresa essa que já passou aqui pelo canal lá no ano de 2021 e vamos atualizar todas as informações a respeito dela, até porque é uma sugestão aqui dos nossos inscritos. Quem nos mandou essa sugestão, pediu essa reanálise da empresa, foi o Alexandre Gonçalves, lá de Cotia. Grande Alexandre, valeu, muito obrigado pela sua participação, obrigado aí pelo incentivo de sempre estar junto conosco aqui, Alexandre. Um prazer sempre ter você conosco aí. Um grande abraço aí para todo o pessoal de São Paulo, falando de São Paulo. Um grande abraço para Wanderson Santana, mais uma empresa analisada, Wanderson. Valeu também, obrigado aí pelo carinho de vocês e obrigado por todo mundo que está junto conosco aí nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Até porque, dentro do canal aqui, o que a gente procura fazer? É justamente passar como que está a situação de cada empresa, todas as empresas que estão listadas na Bolsa. Então, a gente faz todo esse processo de análise, mostrando como é que está a situação da empresa nesse momento. Mas, não só a situação da empresa, mas a gente procura também retratar um pouquinho da sua história. Até porque a história nos dá uma linha de comportamento, como que essa empresa vem se comportando ao longo do tempo e, consequentemente, com base nos fatos passados, a gente já consegue também entender para onde que essa empresa vai dentro do seu futuro. Então, por isso que a gente faz todo esse processo de análise aqui. E a análise, ela é feita aqui em parceria com os nossos inscritos, que nos mandam sugestões, e também você está convidado aí para justamente dentro das mensagens lá, colocar outros fatos que você conheça a respeito da empresa, outras informações que você tenha a respeito da empresa, até porque, como eu sempre digo, o canal Silas Negrov é um canal de construção e de repartição de conhecimentos. E o conhecimento é algo que se constrói. Então aqui ninguém é o dono da verdade, ninguém é o que sabe tudo sobre tudo, não, pelo contrário. Aqui é um canal que, junto com os nossos inscritos, a gente constrói esse conhecimento e reparte esse conhecimento. Mas a empresa sugerida lá pelo Alexandre Gonçalves é a AgroGalaxy Participações SA. E a AgroGalaxy é mais uma empresa do setor do agro, tá? Mas vamos contar toda essa história, como ela começou, qual que foi a trajetória de toda essa empresa aqui. E, na verdade, ela começa através de um gestor, de um empreendedor chamado Sebastian Popic. O Sebastian Popic é de uma família argentina ligada ao agronegócio na Argentina. Então, um garoto ali que se criou com seus pais, trabalhando com o agro na Argentina. Só que ele se especializou na questão da gestão financeira, né, no planejamento estratégico, e aí, consequentemente, dentro dessa especialização do Sebastian Popic, chega no ano de 2004, por ele já ter tido uma passagem aqui pelo Brasil também, ele é convidado para participar de um grupo de investidores que estavam montando fundos de investimentos para aplicar no agro, né? Então ele começa ali a trabalhar dentro desse fundo de investimentos, ali participar desse fundo de investimentos para aplicação no agro. Tanto que no ano de 2009, daí ele monta o próprio fundo de investimento dele, que é o Aqua Capital, né? E aí, qual que era a ideia desse fundo de investimento? É fazer captação de recursos para investir em empresas do setor agro. Daí, na sequência, já em 2016, começa daí todo o processo de expansão, até pela captação de recursos, começa um processo de expansão, onde o foco da empresa, o que é? É justamente trabalhar com uma plataforma de varejo, não só de insumos agrícolas, mas também de produção de sementes, comercialização de grãos e tudo mais. Então, voltado para esse setor. É praticamente uma plataforma de comercialização de grãos e de sementes. Então, dentro dessa área aí, qual que era o objetivo deles? Sair comprando diversas empresas ligadas a essa atividade para formar essa grande plataforma. Tanto que daí no ano de 2016 eles compram a Rural Brasil, daí na sequência também compram a AgroSem e vai na sequência comprando outras empresas, como a Grão de Ouro e também a Agroferrari. Então, com isso, vai comprando diversas empresas ligadas ao setor e formando essa grande plataforma. Chega no ano de 2019, daí dá mais uma tacada, compra também a Sementes Campeã e uma outra empresa chamada Geodata. No ano de 2021, fazem o IPO, e aí transforma a empresa numa sociedade anônima de capital aberto,
e com a entrada de mais recursos sai fazendo mais aquisições. Tanto é que compra a Boa Vista, daí na sequência compra a Agrocat e também compra a Ferrati Zagato, né? E vai ampliando toda essa sua participação na comercialização e na distribuição de grãos e sementes, naturalmente. Tanto é que hoje a AgroGalaxy já conta no Brasil inteiro aqui com mais de 145 lojas, 28 silos de armazenamento de grãos, 3 plantas próprias de produção de semente de soja e está presente em 12 estados aqui no Brasil, em mais de 1.000 cidades, atendendo aos pequenos e médios agricultores. Mas para que possamos entender como é que está a situação da AgroGalaxy, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e do primeiro semestre agora do ano de 2022. E através dos números vamos ver como que está sendo o comportamento da empresa. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da AgroGalaxy Participações S.A. E como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e agora as informações do dia 30 de junho de 2022, o balanço do segundo trimestre, né, englobando ali o semestre inteiro, o primeiro semestre inteiro do ano de 2022, e vamos ver através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período aqui. Começando pelo ano de 2019, era uma empresa que tinha dentro do seu ativo total 1.387 bilhões de reais. E o que é esse ativo total? É tudo aquilo que tem no patrimônio da empresa. Então, se formos medir aqui o tamanho da empresa é 1.387 bilhões de reais. Grande parte desse valor está aqui, ó, concentrado no ativo circulante, chamado também de capital de giro. 1.055 bilhões de reais, o que representava 76% de tudo aquilo que a empresa possuía no seu ativo. Desse valor, 97 milhões de reais era dinheiro que a empresa mantinha em caixa, banco, aplicação. 466 milhões em contas a receber e os estoques que totalizavam 410 milhões de reais no ano de 2019. Já para o ano de 2020, a empresa ela dá um salto, ela vai aqui para 4 bilhões 260 milhões de reais, então veja o crescimento da empresa de um ano para o outro. E aí você vai ver aqui que no intangível aparece aqui um crescimento mais significativo, de 255 para 793. E o que está dentro do intangível? O ágio nas aquisições realizadas pela empresa, como a gente falou agora há pouco também, todas as aquisições que ela vem fazendo ao longo de sua trajetória, então aparece esse valor do ágio aqui nos 793 milhões de reais. Já no ativo circulante foi para 3 bilhões 206 milhões de reais, 75,3% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 394 milhões. Aumenta significativamente aqui o contas a receber, 1 bilhão 750 milhões. E também o estoque dobrou, foi para 851 milhões de reais de um ano para o outro. Já em 2021, aí a empresa pula para 6 bilhões 774 milhões, até porque no ano de 2021 ocorreu a IPO e a entrada de recursos dentro da empresa, fazendo com que o capital de giro pulasse agora para 5 bilhões 405 milhões, com 79,8% de representatividade. Apesar desse aumento do capital de giro, nós temos aqui uma diminuição do volume de dinheiro em caixa, que cai para 183 milhões, porém, um aumento aqui no contas a receber que foi para 2 bilhões 640, um aumento no estoque que foi para 1 bilhão 635 milhões de reais. Tá? Aí, chegando no ano de 2022, agora em junho, a empresa passa a ter um valor total de 7 bilhões 836 milhões de reais, com o capital de giro pulando agora para 6 bilhões 275 milhões. 80%. Então, quer dizer, 80% de tudo que a empresa tem é capital de giro. E naturalmente que para uma empresa desse ramo de atividade, o que faz toda essa máquina girar é justamente esse capital de giro aqui. E o que é o capital de giro? É o dinheiro que a empresa possui, 436 milhões. Com o dinheiro, ela vai ter estoques, 1 bilhão 803. Tendo estoque, ela vai vender, vai virar contas a receber, 2.873, que vai entrar no caixa. Que com esse dinheiro compra estoque, que vira contas a receber, que vira caixa, e assim sucessivamente. Então está aqui o capital de giro da empresa. O que nós observamos aqui, olhando só esse ativo da empresa? Olha só, em 2019, ela era uma empresa de 1 bi 300. Foi para 4.200, 6.700, 7.800. Então vejo que a empresa ela vem aqui numa crescente, né? E a passos bem acelerados.
O capital de giro, 1 bilhão, 3 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões de reais. Então também a passos bem acelerados aqui o crescimento do capital de giro. E principalmente aqui, ó, no contas a receber e nos estoques da empresa. Olhando agora a parte do passivo, o que nós temos no passivo? Todas as fontes de recursos que vão gerar esse ativo aqui. Então, para você ter o ativo, da onde que vem esses recursos aqui? Ou ele vem de capital de terceiros, que é o passivo circulante ou não circulante, que fecha aqui com o endividamento total, ou vem também do patrimônio líquido, que é o capital próprio. Então, uma empresa é constituída por capital próprio, patrimônio líquido, e por capital de terceiros, que é o total do endividamento. Qual é o total do endividamento em 2019? 1 bilhão e 67 milhões de reais, que correspondia a 77% de tudo que a empresa tinha. Então, esse 77%, ele que nos dá uma dimensão do tamanho e do peso da dívida. Então, de tudo que a empresa tem, ela deve 77%. No ano de 2020, 3.240 é o peso, é o total do endividamento, e o peso do endividamento, 76,1%. Portanto, quando nós olhamos esse aumento de ativo aqui no ano de 2020, do ano de 2019 para o ano de 2020, aí nós já observamos que esse aumento de ativo se deu através da obtenção de capital de terceiros. Já para o ano de 2021, a dívida pula para 5 bilhões e 300, com 78,2% de representatividade. Reparem que grande parte da dívida é sempre aqui no curto prazo. E grande parte dessa dívida, ou a maior parte dela, está aqui com fornecedores, né? Então, é uma empresa que se financia através dos seus fornecedores. Agora, em junho de 2022, a dívida total pula para 6 bilhões 566 milhões, com 83,8% o peso da dívida. Também dívida no curto prazo e grande parte dele com fornecedores. Falei há pouco sobre a IPO, e o IPO daí a gente observa aqui nesse PL que pula de 1 bilhão e 20 para 1 bilhão 474, então está aqui o IPO da empresa. Olhando agora os resultados gerados pela AgroGalaxy, em 2019 ela teve um faturamento de 1 bilhão 554 milhões, em 2020 2 bilhões 630, e olha que foi o ano da pandemia, né? Para o ano de 2021, 6 bilhões 580, olha o salto do faturamento que ela dá, claro que agora agregando também as empresas que ela comprou, que fazem parte aqui desse faturamento também. E agora, em 6 meses do ano, já acumula 5 bilhões e 100 de faturamento, o que nos projeta um faturamento aí na faixa aí de 10 bilhões e meio aproximadamente. Então, uma empresa que sai com faturamento de 1 bi e meio para 2,600, para 6,500, para 10 bilhões, que é o que se projeta o faturamento em 2022. Então, a empresa aqui realmente com o pé no acelerador mesmo, a empresa crescendo a passos bem largos. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, que é o lucro líquido do exercício. Quanto que ela teve de lucro em 2019? 34 milhões. Em 2020, 76 milhões. Em 2021, 119 milhões. E agora em 2022, vem trabalhando com prejuízo aqui de 208 milhões de reais. Então, em 6 meses do ano, vem acumulando aqui um prejuízo de 208 milhões de reais. Então, mesmo com o crescimento do faturamento, a empresa não está conseguindo ter o resultado nesse ano de 2022. Se olharmos aqui mais atentamente por que ela não está tendo esse lucro, nós vamos olhar essa linha aqui, ó, custo dos produtos vendidos. O custo das mercadorias vendidas também, né? 82,8%. Então, de tudo aquilo que ela vende, ela tem um custo de 82,8%. Aí, em 2020, 87,5%. Em 2021, 86,3%. E nesse ano, vem trabalhando com um custo de 91%. Então, é basicamente assim, o que ela paga 91%, ela vende por 100% e ganha só 9%. Também temos aqui as despesas operacionais, 9,5, 8,8, 8,8, 7,6. Então o problema da empresa está onde? Aqui justamente nessa linha dos custos. E temos também o resultado financeiro. O resultado financeiro que comia 4,1% do seu faturamento em 2019, 3,9% em 2020, 2,8% em 2021 e agora esse ano vem comendo 6% do faturamento da empresa, razão pela qual com esse aumento de custo e com o aumento dessa despesa financeira é que a empresa acabou tendo esse prejuízo no primeiro semestre de 208 milhões de reais. Aproveitando, trago para vocês aqui também esses gráficos
mostrando como que está a situação financeira da AgroGalaxy. A liquidez geral, que mede se ela tem capacidade de pagar suas dívidas no curto, médio e longo prazo, ele sai com um índice de 1,01 lá em 2019, 1,04 em 2020, 1,06 em 2021 e agora volta para 0,99. Para cada R$1 de dívida, que vai vencendo curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de 99 centavos. Quer dizer, o que ela tem praticamente paga o que ela deve sem sobra e aqui até faltando um pouquinho para zerar as suas contas. Mas, olhando só o curto prazo, no curto prazo vamos ver na liquidez corrente que o índice sai de 1,10, cai para 1,03, volta para 1,11 e volta para 1,03. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$1,03. Quer dizer, a empresa trabalha sem folga financeira nenhuma. Não falta dinheiro, mas também não sobra dinheiro. Trabalha com caixa bem apertadinha, bem espremidinha ali, né? O endividamento geral, que é o total da dívida e o comportamento da dívida, nesse gráfico que você está vendo aí, ele começa lá em 2019 com 76,9%. Esse índice ele recua ali um pouquinho para 76% em 2020, sobe para 78,2% em 2021 e agora em 2022 fecha com 83,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 83,8%. Veja então que é um endividamento que ele vem numa ascendente ao longo desse período analisado aqui. A margem líquida, quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela vende. Então, de tudo que ela vende, pagando custo, despesa financeira, impostos, sobra 2,20% em 2019, 2,90% em 2020, 1,8% em 2021 e agora nesse ano vem fechando com uma margem negativa de 4,1%. Então, de tudo aquilo que ela vende, esse ano de 2022, ela ainda vem perdendo 4,1%. Rentabilidade do ativo, que agora é o retorno sobre o investimento feito dentro da atividade da empresa. 2,5% lá em 2019, 1,8% em 2020 e mantém agora 1,8% em 2021. Então, de tudo aquilo que ela investe, ela ganha 1,8%. Já a rentabilidade do PL é o ganho dos acionistas que estavam dentro da empresa nesses respectivos anos, que no ano de 2019 tiveram um ganho de 10,7%, em 2020 7,5% e agora em 2021 8,1%. Então, ao ter investido na empresa, através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 8,1%. Trago nesse gráfico aqui apenas até o ano de 2021, já que 2022 ela vem fechando com prejuízo, esses números seriam negativos, mas como a base que a gente está trabalhando é anual, então o número ficaria distorcido, razão pela qual não trago essa informação de 2022 para esses dois indicadores aqui. Trago sim, nesse quadro aqui, os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da AgroGalaxy? R$ 7,35. Isso em termos de patrimônio. Então, se você comprar a ação da AgroGalaxy, você vai ter uma parte dentro da empresa de R$ 7,35. Porém, para comprar essa participação, você vai pagar hoje em torno de R$ 6,98. Então vejo que o valor de mercado dela está um pouquinho abaixo do seu valor patrimonial, fechando com PVP, preço por valor patrimonial, de 0,95, mostrando que a AgroGalaxy vem trabalhando aqui com um deságio de 5% na comercialização das suas ações. Lucro por ação, como nós estamos trabalhando aqui com o resultado dos últimos 12 meses e como ela vem fechando com prejuízo nesse primeiro semestre, aí esse número ficou negativo em 0,11. Então, tivemos um prejuízo por ação de 11 centavos. E, consequentemente, a rentabilidade da ação também é negativa, em 1,58%. Então, se você comprar ações da AgroGalaxy a R$ 6,98 e continuar a empresa gerando prejuízo de 11 centavos por ação, você perderá num ano 1,58%. Dividendos por ação. Ela fechou agora, está em 2022, distribuindo 16 centavos a título de dividendos. Naturalmente que esse dividendo é com base no lucro de 2021, já que 2022 vem apresentando prejuízo. A relação PL, por ela estar apresentando prejuízo nesse primeiro semestre, a relação PL seria negativa. Então, quer dizer, qual é o tempo de retorno? Não tem retorno porque vem dando prejuízo nesse primeiro semestre. Então, razão pela qual esse índice aqui, eu deixo ele apenas com um tracinho ali.
E o free float dessa empresa é de 44,88%, é a quantidade de ações que estão circulando no mercado, 44,88%. Lembrando que essa empresa está enquadrada na instrução 476. O que é essa instrução 476? Diversas empresas que fizeram o seu IPO, e ao fazer o IPO, elas entraram no modelo simplificado da CVM, e aí ao simplificar para poder fazer o IPO, a CVM restringiu a comercialização das ações dessas empresas apenas para grandes investidores, né? Então, essa ação ela não está circulando livremente no mercado por um prazo de 18 meses, prazo esse que se encerra agora no ano de 2023. Mas aproveito e trago para vocês aqui também, nesse gráfico aqui, o comportamento e o valor das ações da AgroGalaxy. Então, quando ela faz o IPO lá em julho de 2021, o IPO foi feito na faixa ali de R$ 8,90. E aí você vai ver que nesse gráfico aqui, como ela vem sofrendo bastante oscilações. Ela, na sequência, ela cai para 7, depois ela volta para 9,50, depois ela recua ali para 7 novamente, depois ela sobe, e aí vai chegando aqui no ano de 2022, atinge seu ponto mais alto com R$ 11,94, e a partir de então ela vem ali numa tendência de queda, claro que com oscilações ali para cima e para baixo. Aí ela atinge novamente seu valor menor com R$ 7,05 em julho, dá mais uma subida e volta a cair, e agora vem fechando ali na faixa de R$ 6,90, R$ 7 aproximadamente, o valor de uma ação da AgroGalaxy. Então vejo que é uma ação que ela sofre bastante flutuações ao longo da sua existência aqui de 2021 para 2022. Então por esse gráfico você vê quando que as ações da AgroGalaxy tiveram um valor mais alto, quando que elas tiveram um valor mais baixo e como que vem se comportando o preço das ações da AgroGalaxy Participações S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, a AgroGalaxy Participações, mais uma empresa aí do setor do agro, né? Como a gente falou há pouco, é uma empresa que, dentro de uma leva de empresas que abriram o seu capital, principalmente entre o ano de 2020 e 2021, e aí o que aconteceu? A CVM ela criou uma instrução facilitando o processo de abertura de capital para essas empresas. Porém, devido a essa facilitação e a simplificação do processo, ela restringiu a comercialização dessas ações para o grande público, para o pequeno investidor. Então ela restringiu essas empresas a operarem apenas com os chamados grandes investidores, pessoas que podiam correr riscos maiores, até talvez por um conhecimento maior do mercado e tudo mais, e por ter a capacidade de correr riscos maiores, então limitou por um prazo de 18 meses. E a AgroGalaxy é uma dessas empresas que tem, então, a comercialização das suas ações restringida por um prazo de 18 meses, prazo esse que vai se encerrar agora no ano de 2023, né? Então isso aí é para você também ter uma ideia, porque na hora de comprar, mas eu não consigo comprar a AgroGalaxy. Não consegue mesmo, né? Porque ela tem essa restrição, né? Mas o importante de tudo é justamente que, como a gente trabalha aqui com uma gama muito grande de empresas dentro da B3, o importante na hora de fazer investimento é você saber aonde que você está investindo. Já que ganhar dinheiro é muito complicado, então aplicar o dinheiro também tem que exigir certos cuidados até para você não correr riscos desnecessários. E o que é um risco desnecessário? É justamente na hora de fazer investimento, investir em empresas que possam lhe causar prejuízos. Através do quê? Da quebra da empresa ou até mesmo da sequência de prejuízos. Então, através da análise das demonstrações contábeis, a gente vai verificar como que vem sendo o desempenho da empresa financeiramente, ela está bem ou não, vem apresentando riscos ou não, endividamento, como que vem sendo o comportamento do endividamento da empresa, e a lucratividade e a rentabilidade, que é o que vai lhe proporcionar o retorno. Então, o importante sempre o que é? Fazer toda essa análise a respeito das empresas para, na hora de fazer investimento, fazer de forma consciente, fazer de forma segura, para que você possa realizar os seus objetivos e os seus sonhos. E, no final de tudo, ter o quê? Uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.